Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de classificação no tecido epitelial. A gente vai ver que o tecido epitelial usa dois critérios para ser classificado, né? Para você classificar os diferentes tipos, porque você tem muitos tipos diferentes de revestimento. Ou seja, existem muitos tipos de tecido epitelial. O primeiro critério para essa classificação é o número de camadas, né? Então, eles fazem a classificação de acordo com o número de camadas. Quando o epitélio que está revestindo qualquer estrutura, qualquer órgão, né, é formado por uma única camada, a gente fala que ele é um tecido epitelial simples. Quando você tem uma única camada, mas essa camada, ela gosta de uma fake news, ela gosta de parecer que ela é um monte, ela gosta de mentir, gosta de enganar, né? Ela é uma só, mas você olha, ela te faz acreditar que ela é muitas, né? Quando se é um e você vê um monte, ou você bebeu, ou se trata de um tecido epitelial pseudo-estratificado, porque ele faz de conta, ele é um falso estratificado. E o que é o estratificado? O estratificado é o nome que a gente dá ao tecido epitelial quando ele realmente é formado por muitas camadas. Não se preocupe, não dá para entender nada agora, porque vocês não estão nem vendo o tecido, mas é só para entender que é quanto ao número de camadas, certo? Uma camada é simples ou pseudo-estratificado, mais de uma camada, estratificado. O outro critério é o formato da célula, né? Quando a célula é achatada, a gente chama de tecido epitelial pavimentoso, certo? Esse pavimentoso tem tecido epitelial pavimentoso simples, tem tecido epitelial pavimentoso estratificado, entendeu? As duas classificações são independentes, né? Se ele tiver uma camada só, ele vai ser simples. Sendo simples, se a célula for achatada, é pavimentoso. Se a célula for cúbica, ele é chamado de cúbico. Bem original, né? E se a célula for colunar, ele é chamado de colunar ou prismático, né? Aqui tem uma coisa interessante, é que você tem que prestar atenção no formato do núcleo, para saber se a célula é achatada, cúbica ou colunar. Como assim, professor? Eu não vou ver a célula? Não, você vai ver a célula, ou você não vai ver o limite da célula, você não vai ver a membrana. Você não sabe onde começa uma célula, onde termina essa célula e começa a outra. Quando você vê na microscopia de luz, de campo claro, de campo escuro, a menos que você tenha uma coloração específica para a membrana, você não vai ver a membrana, então você não sabe onde termina, onde começa. Então como é que eu sei se ela é achatada ou se ela é cúbica se eu não estou vendo o limite dela? Se o citoplasma de uma célula é como se fosse contínuo com o da outra. Você sabe pelo formato do núcleo. Você preste atenção no núcleo. Quando o núcleo for bem alongado, bem afinado, ele é pavimentoso. Quando ele for esférico, é porque a célula é cúbica. E quando ele for elíptico, é porque a célula, né, o formato dela é colunar ou prismático. Nada melhor do que uma boa imagem para ver isso, né? Já já a gente vai ver os tecidos e a gente vai retomando cada célula. Olha, isso aqui é colunar, olha, isso aqui é cúbico, isso aqui é pavimentoso. Por enquanto é só para você saber que tem um número, que pode ser uma camada só, verdadeira, sim, é simples. Uma camada só, mas que parece um monte, que é o pseudo-estratificado, e o estratificado que é um monte, certo? Achatado, pavimentoso, cúbica, cúbico, colunar, colunar. Bem autêntico, né? Esse tecido epitelial, é importante dizer que em todos eles você vai encontrar bem pouca matriz extracelular entre uma célula e outra. Aqui é uma célula, aqui tá dando para ver a membrana, tá vendo? Aqui uma célula, aqui a outra. Entre uma célula e outra não tem quase espaço, né? Elas são muito apertadinhas uma na outra. Por isso que a gente fala que ela tem pouca matriz extracelular, porque não há muito espaço, né? E elas têm muitas faces, são poliédricas. Aqui tem um formato que é colunar. Em outro lugar ela pode ter outro formato. Mas qualquer formato que ela tenha, ela terá muitas faces. Certo? E normalmente a função que está associada aos diferentes tipos de tecido é ou revestimento, ou secreção, ou os dois, né? Nesse caso aqui, uma célula caliciforme, ela secreta um muco, né? Que tem o papel de ser secretor, né? Aqui uma epiderme, né? Estratificada, várias camadas formando a epiderme. Aqui tecido conjuntivo, aqui tecido epitelial estratificado. São várias camadas de células, né? E a gente chama isso aqui é uma foto de um revestimento de uma pele sem queratina, não queratinizado. Mas não precisa saber exatamente aqui. Está no papel de revestimento, certo? E essa secreção pode ser para fora, que é exócrina, mas pode ser para dentro também, que é endócrina, que a gente vai ver. No geral, revestimento e secreção. Para resumir o quê? A fisiologia, o funcionamento. E é isso aí, pessoal.